Irmãos, hoje nós vamos receber aqui um casal tão querido. Eu já quero chamar aqui o pastor Cláudio, pastora Mari. Vem cá, seus canelas. É um presente que Deus nos dá hoje, de verdade, diante do Senhor. A gente quer declarar isso, viu? Recebê-los aqui, uma honra para nós, e que vocês possam fluir. Entrega tudo, a gente está pronto para receber tudo o que Jesus tem para nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Graça e paz a todos, amém? Eu quero orar por ela. Nós vamos ter duas reflexões, uma da parte dela, né? E outra da minha parte aí, daquilo que Deus colocou no meu coração, no coração dela. Em 1992, a minha vida mudou por completo. Duas coisas deram um novo rumo para a minha vida. A primeira foi receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A segunda foi ver essa mulher entrar na minha vida, certo? A minha vida não foi mais a mesma depois que ela entrou e depois que Cristo entrou. Hoje eu tenho o privilégio de dividir esse espaço com ela. Sei que não é fácil para ela, certo? Às vezes nós estávamos orando ali, mas eu quero que você estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida da tua filha. Antes de ser minha esposa, antes de ser minha companheira, antes de ser minha pastora, antes de ser mãe de meus filhos, ela é a tua serva. Por isso usa a tua filha de uma forma muito especial nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Boa noite, podeis assentar. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de estar retornando a essa casa e agora acompanhada pelo esposo. Quero agradecer a vida do pastor Fred, da pastora Fabiana. Muito obrigada por confiar a nós esse altar. E eu quero dizer que para mim é muito importante. Eu estava olhando assim e eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuscidência, né? E quando ela me convidou pela primeira vez, ela estava falando sobre mesa, né? Ela estava, nós estamos no ano da mesa e tal. E eu falei, nós estamos no ano da família, então tem tudo a ver. Logo em seguida, ela me chamou para estar aqui, juntamente com o Cláudio, e eles estão comemorando, né? Vocês estão comemorando 9 anos, nós acabamos de comemorar 9 anos também de projeto Recomeçar, e eu confesso para vocês que isso é um privilégio muito grande, e a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é algo simples, nessa noite de inverno. E vamos dizer de passagem, um inverno bem estranho. Vocês concordam comigo? Um inverno, uma noite de calor. Como assim? Mas é quando o homem, ele começa a mexer nas coisas que Deus fez perfeito, para que tudo fluísse perfeito. E nós vamos mexendo, e vamos alterando o curso das coisas, e depois a conta vem chegando. E a gente nem se dá conta de tudo isso. Então eu fiquei olhando o como é lindo as coisas que Deus faz, e tudo é perfeito. Ele começa com verão, depois ele vem para o outono, para depois entrar no inverno. Porque Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é tão glorioso, que ele não te tira de algo quente, extremamente quente, para te colocar no frio. Não, ele te dá um tempo para você se preparar. Outono é uma estação de preparação. Eu vou me preparar. O que eu preciso para o inverno? Eu vou começar a preparar roupas. Eu vou começar a preparar. E logo vem o inverno, o tempo de você se esconder, o tempo de você hibernar, como dizem, o tempo de você ficar mais afastado das coisas, e às vezes aquilo vai te dando desânimo. E quando você olha, o que surge?
a primavera, as cores chegam, os aromas, os perfumes vêm chegando de encontro a você, e eis que tudo se faz novo. 9 anos simboliza o encerramento de um ciclo. Mas o que eu tenho a dizer sobre ciclos? Eu vivi tantos anos aprisionada no mesmo ciclo, no inverno da minha vida. Perdas e perdas e perdas, mas Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que Ele, todos os anos, concede a nós verão, outono, inverno, primavera, ainda que esteja diferente do que era, porque era para todos estarmos encapotados aqui. Tem algo diferente, mas é inverno. De repente surge um vento um pouco mais frio. Eu não sei como está a sua vida, mas por muitos anos eu vivi repetidamente o meu inverno. Eu não sei qual é o ciclo da vida que você está atravessando, se é um ciclo de vitória, se é um ciclo de perda, se é um ciclo de preparação. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: o Senhor Deus é Deus de resposta. O Senhor Deus é um Deus vitorioso. E nós carregamos esse DNA de vitória. Hoje, estar aqui falando para vocês é algo muito especial. Por quê? Por muitos anos da minha vida, o meu marido me convidava para ir nos lugares com ele. Eu nem sabia que ele era o Cláudio Duarte, vocês imaginam? Porque o meu ciclo se repetia, eu vivia num looping da minha vida. E eu creio que a atmosfera hoje aqui, para a abertura dessa festa, é uma atmosfera de cura. É uma atmosfera que vai te tirar desse looping. E você vai avançar. E você vai viver o extraordinário de Deus como eu tenho vivido. Porque Deus tem mudado a ordem natural das coisas da minha vida. O tempo que era para mim desacelerar, o tempo que era para mim estar mais escondida, o tempo que era para eu estar dentro da minha casa, Deus está soprando vida, e vida em abundância. Deus tem me feito rejuvenescer, Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem me dado a oportunidade de dividir o altar com meu marido. Esse é o Deus de milagre, que não olha para as nossas fraquezas, não olha para nossas falhas, não olha para as nossas limitações, muito pelo contrário, Ele as entende, Ele não nos julga, Ele nos ama, e Ele está dizendo: ei filho, ei filha, sai dessa estação, encerra esse ciclo, porque o Pai tem um outro bem melhor para ti. Ainda que você pense que você está perdendo, mas você vai entender lá na frente. E hoje para mim é muito sensacional estar aqui, podendo compartilhar com vocês, como uma pastora que acabou de fazer 9 anos também de jornada. É muito gratificante. Então eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por esse momento. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é algo bem simples. Porque eu estava hoje almoçando com os amigos, o marido, e eu estava vendo eles conversarem a respeito da tecnologia. Vendo o quanto precisa ficar atento, o quanto precisa, enquanto Deus gera no meu coração: filha, voltai às práticas antigas. Filha, olha para as coisas lá do começo. Como você me adorava, como você fazia as coisas. Porque a tecnologia, ela é muito importante, mas a tecnologia, ela é ultrapassada perante a mim. Eu estava ouvindo a minha nora conversar e estava debatendo a respeito do quanto a Bíblia ela é atualizada.
Os cientistas já estão se curvando diante, olhar e dizer que a terra ela está firmada sobre as águas. E a Bíblia já diz isso há muito tempo. O problema é que nós, no ativismo, em tudo que a gente está fazendo, olhando às vezes o outro, como o outro está crescendo, como o outro está prosperando, como o outro está fazendo, como o outro... A gente tem esquecido de olhar lá para cima, as coisas que vêm do alto. Porque é Ele que vai revelar o futuro. É Ele que vai te dizer como fazer e da maneira que fazer. Porque nós estamos aproximadamente a 8 bilhões ou um pouco mais, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa, pasme vocês. Porque quando eu paro para pensar, eu quase surto. De olhar e ver que Deus ele tem um plano na vida de cada um desses 8 bilhões de pessoas. A minha cabeça quase funde quando eu paro para pensar que é como o Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que você não vai ser atingido? Porque no meio de 11.000 pessoas, Ele sabe exatamente aonde tu está. E o olho dele está sobre a sua vida. Mas nós andamos ocupados demais, pensando, como eu vou conquistar isso, conquistar aquilo outro. Por que a igreja do fulano cresce mais? A forma com que o fulano faz. Nossa, ele está avançado, ele está isso, ele está aquilo. Nós precisamos nos atualizar. Porque nós vivemos nesse mundo. Mas nós precisamos entender que nós somos cidadãos dos céus. Nós precisamos entender que precisamos nos achegar ao nosso Pai. O nosso Paizinho, o Abba Pai. E falar, Pai, eu não entendo, eu não sei como funcionam essas coisas, me ajuda, porque ninguém tem fórmula para te dar, não existe na multidão de conselhos algo específico para você mudar a sua vida. O que muda a sua vida é intimidade com Deus. O que muda a sua vida é você se achegar a Ele e falar, Pai, o Senhor me fez. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me conhece. O Senhor sabe de tudo. Porque enquanto eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, os seus olhos estavam sobre mim. Além dos seus olhos estarem sobre mim, o Senhor me tecia no ventre da minha mãe. E eu tenho olhado para isso de uma forma totalmente diferente. Porque eu nunca na minha vida eu quis ser pastora. Eu nunca na minha vida quis estar aqui com esse microfone na mão. Mas antes que eu nascesse, Deus falou, você vai ser pastora. Eu casei com um motorista. Eu sou costureira, o meu maior sonho é estar sentada na máquina. Costurando, criando peças, roupas diferentes. Mas Deus falou, no dia 17 de agosto, você vai estar lá falando para os meus filhos, para as minhas filhas, o que eu fiz na sua vida, que eu tenho um plano para você. E o quanto você lutou contra este plano, mas o que prevaleceu foi a minha vontade, porque o que sempre vai prevalecer é a minha vontade. Pessoas não vão entender como elas não entendem quando você chega e fala, é você, Mary. Mary, você está muito diferente. É você mesmo. Sou eu mesmo. Só que eu aprendi que eu olhar para A, B, C, D não vai trazer resultado para a minha vida.
Mas quando eu olho para o meu Pai, aquele que me criou, aquele que me formou, aquele que me gerou, aquele que colocou o desejo do meu coração, o desejo do meu coração de falar assim: Pai, eu me entrego a Ti. Eu estou cansada, eu me entrego a Ti. É o mesmo Deus que está passeando por aqui hoje. E Ele vai quebrar essa resistência que você tem. E você vai largar esse ciclo velho. Você vai encerrar. E você vai vir para algo novo. E as pessoas vão ver Jesus na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai pairar sobre a sua casa. E você não vai precisar nem de abrir a tua boca. Porque em muitos lugares eu não preciso abrir minha boca. Porque eles veem com os olhos dele. Mas por muito tempo eu lutei. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é algo muito simples. Como Deus é simples. A gente é que complica as coisas. Se encontra em Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verde pasto e me leva a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da sua justiça, por amor a seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na minha presença, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e até que meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longo e todo sempre dia. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós já cantamos, louvamos, já ofertamos, já orou, mas eu quero orar também com o teu povo. Senhor, essa é uma palavra simples, que ela é passada basicamente de geração em geração. Senhor, eu venho te pedir que eu diminua agora, para que tu cresça, para que o teu nome seja exaltado. E que o Senhor possa dar entendimento e clareza sobre esta palavra. E com algo tão simples, venha tocar os corações, quebrar grilhões, arrancar, Senhor, as escamas dos olhos, arrancar os tampões dos ouvidos e quebrar as correntes que andam acorrentando o teu povo, para que não deixe o teu povo passar de ciclo, para que o teu povo fique aprisionado a uma estação, assim como eu vivi muitos anos. Que hoje essa unção seja uma unção para despedaçar todo jugo, para quebrar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que tem aprisionado o teu povo, no poder do nome de Jesus. A primeira coisa que a gente vai ter que ter é confiança. E o mal de todos nós é que a gente confia muito no braço. A gente confia muito nas pessoas. A gente olha as pessoas fazendo determinadas coisas, vê o resultado e fala: é isso que eu preciso. E vou observar mais de perto, eu vou copiar isso, e se esquece de que o Senhor é o Deus do novo. É o Deus que desce óleo fresco todos os dias. Nada com o Senhor se repete. Tudo para Ele é novo. Mas talvez eu encontre uma explicativa para isso aqui. Uma explicação. Porque quantas vezes na sua vida você já ouviu a expressão te vira? Dá o teu jeito. Faz. A minha vida inteira, a minha mãe chegava para mim e falava assim: se vira. Você não nasceu quadrada. Dá o teu jeito. Eu quero pronto. E aí a gente entra no automático, fazendo as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser, ou copiando do colega. Mas o que está nos faltando é a confiança. Porque o salmista, quando ele olha, ele vê
ele passando em pastos que não estavam verdejantes, passando por águas turbulentas, e ele começa a se cansar, e ele vai se render ao pastor, ao verdadeiro pastor, o pastor que você tem que entregar a sua vida por completo, que é o pastor que sabe aonde tem pasto verdejante, que sabe aonde tem águas tranquilas. Antes que a corça sentisse o cheiro das águas, ele já sabe exatamente aonde está. Nem sempre o caminho será reto, vai ter caminho rochosos, vai ter caminho desafiador, como talvez você esteja atravessando hoje. Quando você olha para o seu caminho, os seus pés já estão sangrando, a sua alma está cansada, você está abatido, você não tem mais força, e está esperando talvez um gabinete que acha que vai resolver a sua vida. Mas a proposta aqui hoje é: pare de confiar em homens, pare de confiar em mulheres, coloca a tua força no Senhor, no pastor que sabe aonde tem pasto verdejante, no pastor que sabe que vai te conduzir a águas tranquilas. Nele você pode confiar. Quantas pessoas têm acabado com a sua vida espiritual porque elas acreditam que homens vão resolver o seu problema. Elas querem uma atenção que muitas vezes nós não temos para dar, porque nós somos falhos. Nós temos as nossas lutas diárias, nós temos as nossas adversidades. E quantas vezes vocês se sentem machucado, ferido, ofendido? Mas sabe o que está faltando? É vocês confiar exatamente em quem é para confiar. E quem é para confiar? No Deus que deu a vida por você. Se você está aqui hoje, se você está vivo, se você já passou por outros ciclos na sua vida, é porque Ele te sustentou, é porque Ele é teu braço forte. Basta você tocar na sua memória quantas coisas você já passou lá atrás. Não vai ser hoje que a tua guerra vai estar vencida. Outra coisa que eu fico pensando é quando a gente começa a lembrar das coisas do passado. Pare de viver do passado. Antigamente, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E hoje, temer por quê? Se guardado estou por aquele que nunca perdeu batalha. Tem pessoas que estão vivendo da unção do passado, e Deus está falando: tem uma unção nova, tem um óleo fresco para você. Eu sei o que você precisa, eu é que conheço o caminho, mas você ainda teima em ser guiado por homens. Eu quero te conduzir às águas tranquilas. Os homens não podem dar aquilo que você precisa, mas a gente está tão acostumado agora com o mais prático. Qual é o mais prático? Eu quero um mentor. Ele vai estar à minha disposição ali para me dar conselhos, para poupar o trabalho, para ficar mais leve. E quantas pessoas têm adoecido, têm ficado mais fracas. Por quê? Porque estão esquecendo o caminho, estão esquecendo de entregar a sua vida para realmente quem precisa. Quero falar muitas vezes agora de algo que vem ao meu coração. Quantas vezes eu fiquei limitada, porque você andar ao lado de uma pessoa que já tem um nome é bem desafiador. E eu quero falar para você aqui, mulher, principalmente para você, pastora Fabiana: nunca se menospreze,
Nunca. Porque às vezes as pessoas chegam lá no projeto Recomeçar, elas só querem o Cláudio Duarte. Mas Deus é aquele que usa os pequenos para confundir. Deus, Ele colocou uma porção em cada um de nós. E às vezes você fica falando, eu não vou porque tem o Cláudio. Porque o que eu sempre penso, Senhor, por que não é ele? Porque para mim é muito mais confortável estar sentada aí. Eu nunca preguei na frente dele. Foi, acho que tem 2 anos, né? A primeira vez que isso aconteceu. Como foi desafiador. Hoje está até um pouquinho mais tranquilo. Mas eu entendi que Deus tem algo com a Mary. Deus tem uma história com a Mary que você precisa ouvir. Nunca se menospreze. Para você que não conhece a minha história, de 27 anos que eu passei, que eu vejo assim que foi perdido. E as pessoas falam, não fala isso que não foi perdido. Foi 27 anos recalculando a rota. Porque você não tem o poder de adiantar as promessas de Deus na tua vida, mas você tem o poder de atrasar. Porque você fica recalculando as rotas. E eu me lembro que eu assisti um filme que marcou muito a minha história. E era a história do Turbo Man. Era de um empresário que estava bem sucedido. E ele nunca tinha tempo para o filho dele. E numa das vezes a esposa dele falou assim, olha, você sabe que o nosso filho ele quer esse brinquedo, né? O boneco, o Turbo Man. E ele disse, tá bom, eu vou comprar. Você acredita que ele esqueceu de comprar? E na véspera do Natal, ele saiu para comprar. Só que não tinha mais o Turbo Man. Só tinha falsificado. Você daria algo falsificado para o seu filho? Seu filho espera o ano inteiro e você chega lá com falso? Pois é. Ele passou por muitas adversidades e eu observando aquele filme, eu falei assim, gente, eu nunca tive a oportunidade de ver o que o protetor fazia. Porque o Turbo Man, ele fazia dupla com o protetor. Todo mundo falava, o Turbo Man não tem, mas está aqui o protetor. Leva o protetor. Ele, o que eu vou fazer com o protetor? Não quero protetor. Mas o filme inteiro nunca mostrou como é que o Turbo Man era protegido pelo protetor. Esses homens, eles estão de pé porque eles têm uma mulher do lado deles que é forte, que é valente, que tem uma palavra, tem oração. Não menospreze as pessoas. Porque da onde você menos espera é que tem a resposta de Deus para a sua vida. Então pare de se menosprezar. Porque o pastor, além de te conduzir a águas tranquilas e a pasto verdejante, ele já colocou algo dentro de você que você precisa derramar sobre esse país, sobre essa nação, sobre essa geração, para que coisas antigas não morram, dando lugar para o novo, porque Deus é o mesmo ontem, é hoje, é amanhã e será sempre, eternamente. Existem coisas que não vão mudar, como o jejum, como uma oração, como coisas simples que a gente acaba complicando. Simples. Está aqui, pastor, eu não consigo conduzir a minha vida, e eu não vou entregar a minha vida na mão de um pastor inexperiente. Eu não vou entregar a minha vida na mão de qualquer um. Eu vou entregar minha vida na mão dele, que morreu na cruz do Calvário por mim. É ele que me sustenta.
É Ele que me dá vida. É Ele que cuida de mim até os dias de hoje. E sempre vai cuidar. Ele nunca falha. Ele nunca vai falhar. Então a primeira coisa, a gente precisa confiar. Outra coisa que você vai entender, que Ele vai prover. Eu não sei a adversidade que você está passando, mas seja ela qual for, Ele vai prover. Como Ele proveu na vida dos antepassados, Ele vai prover na sua. Como Ele tem provido na minha. Ele nunca vai nos desamparar. Eu não sei se todos são aqui da igreja, se tem visitante, mas saiba de uma coisa: Deus é contigo. Mas para isso você precisa parar de lutar, parar de querer governar a sua vida, porque você não tem capacidade para isso. Coloca na mão do pastor, desse pastor aqui do Salmo 23, porque é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te orientar. Porque para Maria, para João, para Lúcia, seja lá quem for, funciona de uma forma, mas você é único, você é única. Para você vai ser de outra forma. E esse pastor, ele sabe o jeitinho que vai funcionar com você. E Ele vai prover, porque Ele vai fazer você repousar nesse pasto verdejante. Ele vai cuidar de você. Lá você não vai precisar de estar preocupado com os animais selvagens, porque Ele está velando o teu sono. Ele está cuidando de você, enquanto você está despercebido a determinadas coisas. Mas Ele não está. Ele está atento a todas elas. Outra coisa que você vai precisar de entender é que a vida, ela vai nos proporcionar perdas. Quem sabe você está repetindo o ciclo porque você não aceita perda. E Ele está falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Vai haver perdas. Não dá para ganhar todas, gente. Uma hora a morte chega. E principalmente, morte espiritual. Uma dormência espiritual que está vindo sobre o povo de Deus. Desperta, povo. Acorda. Não aceite morte espiritual sobre a sua vida. Não aceite uma dormência espiritual. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Muitas coisas têm acontecido, mas são tantas coisas chamando a nossa atenção, tanta luminosidade. Nossa, ali é assim, lá é diferente. É como o filho pródigo que está na casa do pai, de olho nas coisas lá de fora. E ele não consegue sentir a presença do pai. Ele não consegue sentir que aquilo ali é o melhor lugar para estar. Ele não consegue sentir, porque ele está tão focado nas coisas que brilham lá fora. Não se deixe enganar. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo. Ele está contigo nessa peleja. Ele está contigo nessa dúvida que tem estado no seu coração. Mas Ele pode dar resposta. Ele pode te conduzir a águas tranquilas. E Ele sempre vai ter uma mesa preparada para mim e para você. O filho, quando foi embora, ele desonrou o pai. O filho, quando foi embora, ele gastou aquilo que ele nem tinha direito naquele momento. Mas o pai o abraçou, trocou suas vestes, colocou o anel no seu dedo e deu uma festa.
É isso que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai tirar você desse momento de morte e vai te colocar sentado à mesa, em lugar de honra, de proteção. Ali os inimigos não terão como te tocar, porque você está guardado, você é convidado, convidada dele. Mas para isso, você precisa tomar uma atitude, que é entregar a sua vida para ele. Parar de lutar com a força do teu braço. Nós precisamos de entender sobre segurança. Ele vai nos dar segurança. Você não pode ficar desprotegido. Por muitos anos eu vivi desprotegida, porque minha vida, ela oscilava. Eu não entendia as perdas da vida e eu ficava revoltada com Deus. Mas o que Deus tem para mim e para você é lugar seguro. O problema é que quando Ele nos chama para um lugar seguro, Ele está dizendo: aqui quem manda sou eu. Aqui é no meu ritmo. E por mais que Ele me ame, por mais que Ele te ame, Ele não vai quebrar princípios. Ele não vai se adequar a você. Você que vai se render a Ele. Quando você se cansar, porque o que me parece é que o salmista se cansou. Cansou de viver atribulado. Cansou de ter que estar passando as noites que ele poderia deitar e descansar, dormir tranquilo, porque o Senhor estava cuidando dele. De ficar atribulado. Ele cansou. Ele cansou e ele se rende. E ele reconhece que o Senhor é o seu pastor e que nada vai lhe faltar. Então que você possa nessa noite entender que eu não tenho nada para te dar. O Cláudio também não tem. Pastor Fred, pastora Fabiana, os colaboradores, isso é uma decisão sua. Uma das coisas mais lindas que eu vivi na minha vida foi eu ter me apaixonado por esse homem. As pessoas falavam: não, ele não, qualquer um menos ele. Porque ele não tinha aonde cair vivo. Uma família totalmente disfuncional. Mas algo ardeu no meu coração. E eu falei: Senhor, se for para mim ser bênção na vida desse homem, esse homem ser bênção na minha vida, que o Senhor me dê ele. Orei e jejuei 7 dias. Do 7º dia, esse homem veio para a minha vida. Estamos juntos até hoje. E se Deus quiser, até que a morte nos separe. E ele costuma dizer que de preferência com a minha. Mas eu digo com a minha mesmo, porque se ele morrer eu peço para sair. De tanto que eu te amo. Sabe por quê? Porque eu sou nascida e criada no Evangelho. Eu sou de berço evangélico. Eu olho e falo assim: meu Deus, eu tenho pedigree. Mas foi ele que me ensinou a ser cristã. Porque ele não só decidiu caminhar com Jesus, mas ele decidiu ler a palavra de Deus. Só que me parece que ele achou muito pouco ler a palavra de Deus.
ele entendeu que precisava de viver a palavra de Deus. E aquilo foi mudando, e eu falei assim, que coisa diferente. Esse homem está diferente. Eu achei que ele ia morrer. Aí eu comecei a melhorar também. E aquilo foi gerando uma reação em cadeia. E aí eu tive um verdadeiro encontro com Cristo. E o mais absurdo, que sempre fez as pessoas sorrirem, e talvez muitas vezes eu ouvi chorar. Saiba que você tem uma grande pessoa ao seu lado. Às vezes você olha para ela e fala assim, meu marido é um ogro, minha esposa, olha. Não menospreze a pessoa que está ao seu lado, porque ele investiu em mim. E hoje eu sou quem eu sou hoje. Primeiro porque Deus é o meu Pai. E eu decidi colocar a minha vida, eu cansei, colocar a minha vida no pastor Jesus. E segundo porque Ele me deu uma oportunidade. Ele me amou, independente do que eu fazia, do que eu era. E eu quero lembrar a vocês que só fere quem está ferido. Cure a pessoa que está do seu lado. Para mim, já encerrando, nós estamos caminhando para um tempo aonde a Bíblia será arrancada de nós. E nós vamos ler a Bíblia através de quem se posicionar, de quem carregar a Bíblia aqui, ó, dentro do coração e aqui. Não perca tempo. Pare de lutar. Pare de olhar para a estação que você está vivendo. Pare de ficar olhando o que você precisa conquistar. Eu tenho falado muito com Cláudio. Cláudio, quando você morrer, você não vai levar nada disso. Então aproveite, meu filho, esse tempo. Contrariando tudo aquilo que as pessoas falavam a respeito dele, Deus soprou o nome dele na terra. É um homem honrado. É um homem que conquistou. Para nós é muita coisa. Talvez para você, se souber, vai falar assim, só isso. Mas para a gente, só a família linda que nós temos, e pastoreamos essa igreja por 9 anos, que eu tenho a dizer a vocês, aos olhos humanos, ele não era uma boa aposta, ele era um azarão. Mas eu, pela infinita misericórdia do Senhor, eu pude enxergar. Ele é muito abusado quando ele diz, você deu foi sorte. E eu sempre falo, eu tenho a visão de águia. Eu vejo além do rio azul. Pessoas podem não apostar em você. Você olha para você hoje e diz o quê? Eu? Não. Mas Deus está dizendo, é você que eu quero usar. Porque eu sou especialista em pegar material de segunda, de terceira, de quinta categoria para transformar em obra de primeira. Essa é a palavra simples que eu tenho para dar a vocês. Entregue a sua vida ao pastor Espírito Santo, ao pastor Jesus, ao pastor Deus, que ele nunca vai falhar com você. O homem pode falhar, mas ele nunca vai falhar. E ele vai te dar estratégias que ninguém sabe. Ele vai te dar fórmulas
que ninguém sabe. E você vai ser um pioneiro, uma pioneira. Você vai desbravar. Pessoas vão sair do lugar onde elas estão para olhar aquilo que você está fazendo. Mas o que você precisa no momento é ter coragem para sair dessa inércia, de parar de ficar olhando para a vida dos outros, como ele prospera, como ela prospera, como ela faz as coisas, como ele faz as coisas, e falar: Deus, trata comigo, me usa para esse tempo de uma maneira diferente, porque eu não sou qualquer um. Amém.